Olá, pessoal. Estamos aqui, eu, André, o professor Herbert e o professor Eduardo, e nós vamos conversar com vocês sobre hipoglicemiantes. Então, a ideia é que a gente libere uma aula antes de cada simulação sobre o tema da simulação. Então, vocês realizaram um OSCE inicial para diagnóstico, onde vocês não sabiam que era sobre medicação, mas sabiam o tema que ia ter lá. E para a próxima atividade, nós temos programado a realização de uma simulação com o tema hipoglicemiante. Agora, o estudante pode se preparar para participar dessa simulação. E por que falar desse tema de hipoglicemiantes? Porque é uma medicação, uma das medicações de alta vigilância, conhecido também denominados como medicamentos potencialmente perigosos ou medicação de alto risco. Então, por isso que esse foi o tema escolhido para tratar dentro dessa atividade de simulação para medicação segura. Então, gostaria de agradecer a presença do professor Eduardo, do professor Herbert, pela colaboração com a aula. Esse é um material que foi construído por nós três. Então, nessa aula, nós vamos discutir, relembrar vocês, né? Lembrando que são estudantes do último ano de farmácia e enfermagem e do quarto ano de medicina. Então, a gente vai relembrar vocês conceito básico sobre diabetes mellitus para entrar no tema de hipoglicemiantes. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre os hipoglicemiantes orais e injetáveis e os riscos relacionados a essa medicação. Então, para a gente relembrar, nós temos diabetes do tipo 1, que são os pacientes insulinodependentes, diabetes do tipo 2, diabetes gestacional, que são os tipos mais comuns, mas existem outros tipos de diabetes também. Quando a gente fala do diabetes tipo 1, ele é mais comum em crianças e adultos jovens, né? A faixa etária mais comum de aparecer o diabetes em adolescentes de 10 a 14 anos. Normalmente é idiopático, não está relacionado, por exemplo, como diabetes tipos 2 a hábitos de vida, sedentarismo, e o paciente ele tem uma deficiência na secreção de insulina pelo pâncreas, e ele precisa fazer o uso desse hormônio, da insulina, para conseguir manter os níveis de normalidade de glicemia. Alguma coisa, meninos? Aí aqui, então, de acordo com o PCDT de diabetes tipo 1 do Ministério da Saúde, quais são os critérios de diagnóstico? Então, critérios de diagnóstico são os sintomas relacionados aos 4 P's, principalmente, né? Polidipsia, poliúria, polifagia e perda de peso inexplicada. Ou, né, quando a gente está falando do quadro clínico, então, esses sintomas clássicos do diabetes, ou ocorrência de cetocitose, associado ao exame laboratorial, que nós podemos ter um desses resultados. A glicemia aleatória, então, medida ao acaso com maior que 200 miligramas por decilitros, glicemia de 2 horas após uma sobrecarga oral de 75 gramas de glicose, ou glicemia de jejum de 8 horas maior que 126, ou ainda uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5. Então, precisa ter um critério clínico e um critério laboratorial, e esse critério laboratorial, ele precisa ter 2 medidas. Alguma coisa, Herbert, aqui? Não. Tranquilo. E aí, outro tipo de diabetes é o diabetes tipo 2. Esse sim, né,
a causa é o sedentarismo, o estilo de vida, a má alimentação, que aumentam o risco para surgir aí essa condição crônica, que é o diabetes tipo 2, representa de 90% a 95% dos casos de diabetes, então a etiologia ela é multifatorial, né? Podendo ser a idade avançada, sedentarismo, excesso de peso, os hábitos alimentares ou também fatores genéticos. Aqui, em relação ao diagnóstico do diabetes tipo 2, então, o diabetes tipo 2 costuma ter uma evolução insidiosa, podendo permanecer assintomáticos por vários anos. E o diagnóstico compreende na identificação de 3 importantes grupos de recomendações de prevenção, monitoramento ou tratamento. Então, pacientes assintomáticos, por meio do rastreamento, pacientes pré-diabéticos, que ainda não tem ainda níveis de glicemia para ser considerado diabético, mudanças de hábito de vida e reavaliação da resposta dessa mudança do hábito de vida, e pacientes já com diabetes tipo 2, além da mudança do hábito de vida, ele vai fazer o uso de hipoglicemiantes orais, principalmente. Então, aqui reforçando, né, esses são os sinais e sintomas típicos de hiperglicemia, então a poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso inexplicada e desidratação, né, conhecido como 4Ps. E nós temos os sinais sugestivos de hiperglicemia, que são os sinais inequívocos, que é noctúria, visão turva, cansaço, infecções recorrentes, má cicatrização de feridas, né, devido ao cometimento do sistema circulatório, e também a albuminúria transitória em pacientes com diabetes tipo 1 com menos de 5 anos de doença. Esses são os padrões de normalidade de glicemia capilar, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, glicemia normal em jejum é menor que 100, pré-diabético de 100 a 125 e diabético maior ou igual a 126. Glicemia do acaso, né? Então, aquela que a gente verifica a qualquer momento do dia. Ela precisa estar associada a sintomas e precisa ser aferido pelo menos 2 vezes, dando maior ou igual a 200, a gente tem o diagnóstico de diabetes. A glicemia de 1 hora, depois no teste de tolerância à glicose oral, né? Então, o PCDT do Ministério da Saúde não considera a glicemia de 1 hora como critério diagnóstico, mas a Sociedade Brasileira considera como critério de diagnóstico. Se for maior ou igual a 209, a gente tem o diagnóstico. E a glicemia de 2 horas, como a gente tem também no PCDT do Ministério da Saúde, né, o paciente faz um teste de tolerância à glicose, então ele faz a ingestão de 15 gramas de dextrose oral, e aí depois de 2 horas afere a glicemia, maior ou igual a 200, a gente tem o diagnóstico. E também, como tem no PCDT, a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5. Então, a diferença da Sociedade Brasileira de Diabetes para o PCDT do Ministério da Saúde é que lá a gente não tem a glicemia de 1 hora como critério diagnóstico. A questão da aferição da glicemia capilar, né? Então, a glicemia capilar, ela vai ser feita na mão do paciente, no dedo do paciente, né, com uma gotinha de sangue, e aí a gente vai realizar a interpretação a partir dos valores de normalidade que foram apresentados agora. E existem situações em que o glicosímetro, ele não consegue fazer a mensuração da glicemia capilar desse paciente, né? São situações em que a glicemia está ou muito baixa ou muito alta. Então, por exemplo, quando está com 500 ou 600, a depender da marca do glicosímetro, ele não consegue mensurar quando está mais de 500 ou 600, a depender da marca. E aparece a sigla HI, que é de alto, né? Então, tem muita gente que tem dificuldade nessa interpretação, acha que o glicosímetro deu erro. Então, a HI é porque está tão alto que não conseguiu mensurar.
E LO, que vem de low, de baixo, é quando está muito baixo, menor que 30 ou 40, a depender da marca do glicosímetro. Tá? Então, lá no nosso OSSE, na estação 3, para quem solicitou o destro, tinha lá o glicosímetro com a LO. E muitos estudantes se confundiram, achando que o LO, o aparelho tinha dado, estava muito alto, por isso que tinha aparecido esse LO e não tinha mensurado. Pode falar, Eduardo. André, só complementando, né? A gente tem essas duas imagens, né? O HI e o LO, porém também quando o aparelho ele apresenta algum tipo de erro, né? O aparelho apresenta a letra E, um traço e um número, que significa qual tipo de erro. Né? Então, na clínica, muitas das vezes, o pessoal confunde o HI e o LO com um tipo de erro do equipamento, e não é. HI significa, igual o professor André citou, que está acima do limite, né? E o LO é o LO que está abaixo do valor. Então, não significa um erro do aparelho. O erro, né, ressaltando que a letra que aparece é o E, e o traço e o número que vai identificar que tipo de erro, tá bom? Muito bem lembrado. E tem um outro aspecto também, que são de aparelhos um pouco mais antigos, que às vezes eles utilizam mais de um modelo de fita. Aí vem no aparelho, por exemplo, 101 e 102. Aí tem que ver o número da fita e você tem que colocar lá, você tem que, como se fosse um botãozinho assim, você tem que, se a fita é 101, tem que estar no 101. Se a fita é 102, tem que estar no 102, que senão ele vai dar erro, tá? Mas o LO e o HI, como o professor Eduardo disse, não é um erro. Bem, pessoal, agora eu vou passar para vocês alguma coisa sobre a conduta, né, para controle glicêmico nos pacientes internados. Quando o paciente está internado, a gente tem alguns valores de referência que são diferentes, né, a gente só começa a fazer a correção dessa glicemia do paciente internado a partir de 180, a gente considera que está anormal a partir de 140, né, que é uma hiperglicemia, porém a correção ela só é feita a partir de 180. Então a gente encontrou o paciente com 180 ou mais, a gente começa o monitoramento da glicemia capilar e depois a gente vai fazer também essa correção com uma insulina rápida ou ultra rápida, né, a mais utilizada é a insulina regular, né? E se tiver, por exemplo, entre 180 e 200, a gente tem a opção de incluir, além da insulina regular, a insulina basal associada com correções com insulina regular ou com inibidores da DPP-4. Se tiver entre 205 e 250, a gente já vai precisar de insulinoterapia basal, mais a correção pré-prandial também, né? E quando está acima de 250, a gente precisa fazer uma correção com insulinoterapia basal bolos. O que seria basal bolos? A gente passa para o paciente uma insulina NPH, né, que tem uma duração intermediária, e associada à insulina NPH, a gente coloca para fazer pequenas correções ao longo do dia com a insulina regular, que ela tem uma ação, um pico de ação mais rápida, né? Também. Agora, se for um caso de uma hiperglicemia associada ao uso de glicocorticoide, aí a gente pode lançar mão da insulinoterapia basal bolos, ou a gente pode utilizar a insulina NPH adicional pela manhã, então, além da dose que o paciente já está recebendo, a gente vai adicionar uma dose maior de NPH, que vai ser proporcional à dose de glicocorticoide. Então, quanto maior a dose do glicocorticoide, maior vai ser a dose da insulina NPH que a gente vai fazer o uso. E lá no primeiro item, fala de glicemias menores que 180, sem fatores de risco. Então, como eu falei para vocês, se tiver menor do que 180, apesar de estar anormal, não demanda uma intervenção medicamentosa. Então, a gente vai fazer apenas o acompanhamento desse paciente. Então, é isso. Vamos passar.
Nós temos 3 níveis, né, de hipoglicemia, né, a definição de hipoglicemia é a glicemia capilar ou a glicemia plasmática ou sérica igual ou menor de 70 miligramas por decilitro. Porém, a gente tem algumas classificações, né, que é importante a gente seguir para saber que tipo de intervenção a gente vai lançar a mão para esse paciente. Então, no caso de uma hipoglicemia leve, seria de nível 1, a gente vai encontrar o paciente com uma glicemia capilar ou plasmática igual ou menor de 70 miligramas por decilitro. O paciente vai estar apresentando como sinais e sintomas tremores, palpitação, suor intenso, dores de cabeça, fraqueza, fome. Já no nível 2, esse paciente ele vai estar com uma hipoglicemia que a gente chama de moderada, com um valor menor que 54 miligramas por decilitro. Esse paciente já vai ter alguns sintomas um pouco mais intensos, né, como tontura, confusão, pode ter a visão também embaçada, o paciente vai ficar irritado. E estar irritado não significa que ele esteja agitado, é diferente, né? Pode ser que o paciente esteja torporoso, porém, quando você conversa com ele, quando você tenta pegar um acesso venoso, esse paciente está irritado, ele vai demonstrar uma certa irritação ali com você, com a equipe, com os familiares. O paciente pode apresentar dor de cabeça, e nesse caso aqui, ele já começa a apresentar uma sonolência, já caminhando para um estado torporoso e posteriormente para um coma. Agora, a hipoglicemia grave, ela já não depende, no caso é nível 3, ela já não depende do nível de glicose. Dependendo do organismo da pessoa, às vezes a pessoa com uma glicemia de 60, ela pode sim estar apresentando uma hipoglicemia grave de grau 3, porque não existe nenhum limite específico que define o que é o grau 3. Então, esse paciente, apesar de não estar apresentando uma glicemia menor, não necessariamente estar apresentando uma glicemia menor do que 54, ele pode sim apresentar perda de consciência, também a irritabilidade, ele pode convulsionar, né? De certa forma, relativamente comum o paciente apresentar convulsões, coma ou morte, né? Então, já é um quadro mais agudo, ele tem um sofrimento físico e também do nível de consciência importante. Aqui eu queria comentar também que porque a gente está começando a falar sobre hipoglicemia, né? Então, porque a gente vai falar do uso de hipoglicemiante, que é uma medicação de alto risco. Então, quando a gente usa insulina ou hipoglicemiante oral, então qual é o principal risco? Esse paciente desenvolver uma hipoglicemia. Então, essas medicações de alta vigilância, chamadas também de alto risco e de medicamentos potencialmente perigosos, eles possuem, por obrigatoriedade, uma identificação diferenciada. Eles devem ser identificados na cor vermelha. Então, normalmente, a farmácia hospitalar dispensa isso dentro de um saquinho vermelho. É a maneira mais comum. Alguns colocam uma etiquetinha com uma bolinha vermelha, não é tão indicado, porque às vezes tampa o nome da medicação, dependendo de onde cola. Então, sai da farmácia em um saquinho vermelho. E quando você pergunta para a equipe, eles sabem, a medicação que vem no saquinho vermelho é porque é medicação de alta vigilância. Só que não basta só saber isso, né? E aí é preciso estimular isso dentro das equipes, o farmacêutico clínico, o enfermeiro, o médico, que os profissionais conheçam, né? Que se faça a educação para que os profissionais conheçam o porquê. Porque o técnico de enfermagem, quando estiver fazendo isso dentro do hospital, não adianta nada ele saber que a medicação é de alto risco se ele não sabe qual é o risco, tá? Então, aqui parece óbvio falar isso, né? Nossa, então se é hipoglicemiante, o risco é a hipoglicemia, mas quando a gente chega na prática, isso não é tão óbvio assim para os profissionais, tá? Então, essa é a importância. Se é de alto risco, sempre perguntar para a equipe, sempre estimular isso. Por que é de alto risco? Para ele saber quais são os cuidados. Então, se o paciente está fazendo uso de insulina dentro do hospital, então, a gente tem que se preocupar com a glicemia capilar dele, tá?
Então, a meta do tratamento do paciente com diabetes é manter dentro do padrão de normalidade, né? A diretriz vai discutir muito mais o monitoramento da hiperglicemia. Só que aí, um risco do uso dessa medicação, e a gente está falando de medicação segura, é o paciente desenvolver a hipoglicemia. Continuando, né? Um dos fatores precipitantes à hipoglicemia, né, dessa complicação, fatores precipitantes são aqueles fatores que iniciam, né, ou promovem alguma doença, alguma situação, né? Então, vários fatores que a gente tem, né? Temos fatores comportamental, né, medicamentos, alimentação, biológicos, relacionados à atividade e relacionados ao ambiente também. Então, dentro desses fatores, né, temos alguns subfatores que levam, né, o paciente a ter uma hipoglicemia. Como, por exemplo, comportamental, né, temos aí a frequência de pedidos de glicose insuficientes, né, decisões baseadas relacionadas a relacionamentos familiares, pressão emocional. Então, tudo que vai envolver o comportamento, né, a situação comportamental do paciente, é um fator precipitante para a hipoglicemia. O fator medicamentoso, né, excesso da insulina, né, ou a dosagem errada da insulina, né, ou o manejo da insulina, isso tudo são fatores que estão relacionados ao uso do medicamento, né? Então, em especial a essa aula, né, esse fator aqui é o mais importante, relacionado aos hipoglicemiantes, né? Então, o medicamento, né, ele é para controlar a glicemia do paciente, né, trazer dentro do padrão corporal do paciente um nível equilibrado da glicose, ele pode tanto salvar o paciente, como ele pode complicar a situação do paciente até a óbito. Então, é um fator muito importante que temos que ter uma atenção. Fator relacionado à alimentação, né, o consumo de bebida alcoólica, né, alguns pacientes em jejum prolongado, jejum intermitente, isso acontece muito dentro do hospital, né? O paciente, às vezes, ele está aguardando uma cirurgia, aguardando o procedimento, ele fica no período de jejum, né? Então, tem que ter uma intervenção, um olhar para esse paciente, né? Porque muitas das vezes o paciente ele pode estar em jejum e pode estar prescrito um medicamento antihipoglicemiante. E o paciente pode desenvolver, né, uma hipoglicemia nessa situação se não tiver um olhar para esse paciente. O biológico, né, episódios recentes de hipoglicemia, algumas outras doenças, né, relacionadas também a esse risco, a esse fator biológico, a atividade física, né, que entra dentro do fator de atividade, né, muitas das vezes o paciente ele é portador de diabetes ou não, porém ele não se alimenta antes da atividade física, ele vai exercitar e ele tem todo o consumo, né, do organismo nessa atividade, ele pode desenvolver uma hipoglicemia. E também o fator ambiente, né, está relacionado também à hipoglicemia. Muitas vezes, até a temperatura que é guardada, né, que é mantida essa insulina, muitas vezes, do paciente, pode levar o paciente a ter uma hipoglicemia. Então, são esses fatores, né, precipitantes da hipoglicemia, segundo a literatura. E aí, é interessante lembrar do nosso OSCE no final de semana, né? Então, o paciente, ele tinha uma hipoglicemia que envolvia fatores precipitantes relacionados à medicação, né? Então, o paciente tinha feito uso de glibenclamida às 5 horas da manhã e depois ainda ele teve uma prescrição de 30 unidades internacionais de insulina NPH. E um outro fator precipitante é que ele não tinha se alimentado no dia ainda, né? Então já era ali 1 da tarde e ele não tinha se alimentado. E poucos estudantes investigaram na estação 2 e na estação 3 a alimentação do paciente, né? A ingestão de carboidratos desse paciente. Por isso a importância de conhecer os fatores precipitantes da hipoglicemia. Aqui, né, os impactos e as causas da hipoglicemia, né, então eles repetem um pouco o que foi explicado no quadro anterior, né? Então, os impactos que temos, né, tanto físico, risco de queda, acidente, convulsões, né, desde os impactos mais leves até os impactos mais graves, né? Então, um paciente que tem uma hipoglicemia, igual o professor Herbert citou, diante da sua classificação, ele pode ter impactos leves, moderados e graves. Então,
o impacto mais grave aí seria a coma ou morte. E muitas das vezes pensamos que é distante da nossa realidade, mas não. O paciente mesmo, né, que ele não tem esse olhar dentro de uma internação, né, do ambiente hospitalar, o quadro da hipoglicemia, ele pode evoluir mal, né, levando aí a coma ou a morte desse paciente. Impactos psicológicos, né, sociais e até mesmo econômicos. Então, isso tudo são consequências de um impacto maior que esse paciente vai ter se não tivermos esse olhar, né, ao quadro da hipoglicemia. Pode passar, professor. Aqui são sinais e sintomas da hipoglicemia, né? Em pacientes lactentes, né, a gente tem a irritabilidade e choro persistente, letargia, apneia ou dificuldade para alimentação, hipotenia ou hipotermia e cianose. Então, lactantes, né, muitas vezes reparamos, né, em situações que o paciente está apresentando uma hipoglicemia, é muito frequente os lactantes terem hipoglicemia, né, ainda mais aqueles lactantes que há uma quebra, né, no controle da amamentação, né, e aí muitas vezes o paciente chega no hospital choroso, né, letárgico, ou apresentando algum desses sinais e sintomas, e aí a equipe, né, realiza uma glicemia capilar e identifica que o paciente está em quadro de hipoglicemia. E aí tem que ser feito, né, todo o manejo para cuidar desse lactante. Crianças maiores, né, apresentam já sudorese, tremores, taquicardia, dificuldade para ouvir ou falar, visão turva e alteração de comportamento ou marcha instável. Então, um dos principais sinais e sintomas da hipoglicemia, né, acho que podemos dizer aí como padrão ouro, né, é a sudorese, tremores e a alteração comportamental, né? São esses, acho que esses três sinais e sintomas mais clássicos da hipoglicemia, né? Quase todos os pacientes vai ter esses três sinais e sintomas. E adulto e idoso, também sudorese excessiva, tremores, cefaleia, sensação de desmaio, né, alteração do humor, normalmente alteração comportamental, em casos graves, convulsões e coma. Né? Então, o reconhecimento precoce dos sinais e sintomas é crucial para intervir de forma eficaz e evitar complicações. Então, a gente tem que estar ciente, né, e atento a esses sinais e sintomas da hipoglicemia, que também são sinais e sintomas de outras patologias. Então, por isso que hoje, dentro da literatura, principalmente dentro da literatura relacionada à urgência e emergência, alguns protocolos todo atendimento realizar o teste glicêmico, né, glicemia capilar, porque isso vai guiar, muitas das vezes, a conduta médica, a conduta terapêutica, mediante aos sinais e sintomas que são encontrados em outras patologias. Vou passar, professor. Aqui eu só queria comentar em relação à estação 3, como que, assistindo os vídeos depois, é perceptível que quando a maioria, não é todos, mas a maioria dos estudantes, quando entrou numa estação que tinha um ator, interagiu muito mais com o paciente do que quando tinha um simulador. Obviamente, a gente colocou os atores não onde era para ter maiores interações mesmo, né? Mas a estação 2, por exemplo, muitos alunos nem olharam ali para o paciente. Então, a importância da questão da fidelidade na simulação, né? Isso, por exemplo, fez com que na estação 3 alguns alunos não percebessem que o paciente tinha uma sudorese, então que ele estava com a camisola molhada, né? E estava gelado, então ele estava tendo uma sudorese fria. Então, a questão de quando tiver na simulação, precisa incorporar, como se estivesse atendendo o paciente real. Bem, agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os sinais e sintomas de hipoglicemia. A gente separa dois blocos aqui, né? No primeiro bloco, a gente tem os fatores adrenérgicos. A gente poderia dizer que esses fatores adrenérgicos o paciente apresenta no começo, quando se inicia o quadro de hipoglicemia, né? Então, como são sintomas adrenérgicos, o paciente ele tende a apresentar tremores, ele tende a apresentar taquicardia, sudorese, ansiedade, agitação, ele tem muita fome, ele pode sentir uma palidez. Geralmente, o paciente, quando chega para a gente, na maioria das vezes,
Ele está apresentando esses sintomas que estão descritos aqui, quando ele está na falta adrenérgica. Se a hipoglicemia não for corrigida, né, o paciente pode entrar já numa fase aqui de neuroglicopenia, né? Então, sintomas neurológicos causados por uma baixa glicemia séria do paciente, né? Então, a glicose cerebral vai cair em níveis críticos, então esse paciente ele começa já a apresentar sinais neurológicos em decorrência da queda dessa glicemia, né? Geralmente, isso ocorre quando a glicemia já está abaixo de 50, 55 miligramas por decilitro, né? E o paciente ele pode já apresentar alguns sintomas como confusão mental, né? A disartria, né? Que seria a dificuldade ali na hora de articular as palavras, a visão turva ou uma visão dupla, né? Que seria a dipoplia. O paciente pode apresentar vertigens, sonolência, ele pode sim também ter uma alteração do comportamento, ele pode ficar agressivo, pode ficar irritado, pode apresentar convulsões. Nos casos onde os níveis de glicemia caem drasticamente, o paciente pode apresentar coma, pode vir ao óbito também, né? Então, assim, o cérebro, ele depende, é o órgão que mais depende de energia, né? No nosso corpo, um dos órgãos que mais depende de energia no nosso corpo, que mais depende de glicose. Então, à medida em que essa glicose ela vai diminuindo, a glicemia do paciente vai diminuindo, o paciente tende a apresentar sintomas neurológicos decorrentes da falta de glicose no cérebro dessa pessoa. E se não for corrigido, o que acontece? Pode ocorrer lesões e mortes de neurônios, e isso pode levar a lesões cerebrais sérias. Aqui, perdão, desculpa. Aqui é um pouquinho sobre a regra dos 15 no manejo, então, da hipoglicemia nível 1 e nível 2, né? Então, nós vimos que nós temos hipoglicemia nível 1, 2 e 3. Quando a gente tem hipoglicemia nível 1 ou 2, a regra dos 15 dá para o paciente fazer a ingestão oral de 15 gramas de carboidrato. Pode ser uma colher de sopa de açúcar em 150 ml de água, pode ser 150 ml de refrigerante ou de suco de laranja, pode ser uma colher de sopa de mel. E aí, depois de 15 minutos, a gente precisa fazer um novo décimo para verificar como está a glicemia desse paciente. Então, por exemplo, lá na nossa estação 4, uma ação esperada, né, era que se solicitasse, na estação 4, na 3, eu acho, se solicitasse o monitoramento da glicemia 15 minutos depois, tá? E aí, depois de 15 minutos, vai fazer a reavaliação, se o paciente estiver estabilizado, então, se ele saiu do quadro de hipoglicemia, se passou de 70 miligramas por decilitro, se tudo bem, se continua inferior, vai repetir esse processo até o paciente estabilizar. A regra dos 15 minutos no monitoramento da glicemia. Pode falar, Herbert. Lembrando que a regra dos 15, né, a gente utiliza somente se o paciente tiver o nível de consciência preservado, né, paciente que esteja com um rebaixamento do nível de consciência ou em coma devido a um quadro de hipoglicemia. Nesse caso, já seria uma hipoglicemia nível 3, então a gente já não poderia utilizar pelo risco de broncoaspiração. Mas nos casos leves, né, hipoglicemia nível 1 ou 2, essa estratégia é muito, muito importante e pode salvar a vida do paciente. Perfeito. Então, só vamos usar se ele estiver conseguindo engolir normalmente, né? E aí tem o manejo da hipoglicemia grave, que é o nível 3, então a gente não vai conseguir fazer o paciente engolir, e aí a gente tem algumas alternativas, né? Então, a alternativa mais clássica, que está inclusive no livro de clínica médica do Harrison, é de 20 a 50 ml
de glicose a 50% IV administrado lentamente, né? Então, a gente pegar protocolos hospitalares, muitos seguem essa literatura de 4 ampolas de glicose a 50% IV em bolos, administrado lentamente. Nem o Ministério, nem a Sociedade Brasileira fala sobre isso, a Sociedade na última diretriz, tá? Mas a glicose é uma medicação irritante e aí pode causar flebite. Então, por isso, se a gente pegar, por exemplo, a Sociedade Britânica de Diabetes, eles não indicam isso como protocolo de tratamento da hipoglicemia nível 3. Eles indicam que seja feito 100 ml de glicose a 20% ou 200 ml de glicose a 10% e que isso seja infundido em 15 minutos. Então, é uma infusão rápida para se evitar o risco de flebite no paciente. Também tem outras alternativas, que é o uso do glucagon, então 1 miligrama para adulto e meio miligrama para crianças menores de 25 quilos. Ele vai ser feito intramuscular ou subcutâneo. É importante que o glucagon corrige principalmente hipoglicemias induzidas por insulina, tá? E uma outra alternativa são 2 tubos de gel de glicose 40% via oral, e aí a gente vai passar na gengiva do paciente, com o dedo mesmo, né? Com luva, com o dedo, passar na gengiva do paciente, a boca tem alta capilaridade, e aí vai ter uma absorção mais rápida. Uma outra, e também o glucagon pode ser um recurso quando o paciente ele não tem um acesso venoso e você precisa rapidamente já fazer a intervenção. Depois de estabilizar esse paciente, aí vai precisar orientar ele sobre a ingestão de carboidratos para prevenir aí uma nova hipoglicemia. Algum comentário? Bem, agora falando um pouquinho sobre o manejo, né, da hipoglicemia, aqui a gente tem o manejo utilizando a regra dos 15, né? Então, pacientes com condições de engolir, o que a gente vai fazer? Se a glicemia do paciente estiver menor do que 60, porém maior do que 54, né, entre 54 e 70, o que a gente vai fazer? A gente vai ofertar para o paciente 15 gramas de carboidratos, né? Que nós temos alguns exemplos de carboidratos que nós podemos usar. A gente vai aguardar 15 minutos, deixar o paciente em repouso, e aí a gente repete essa glicemia capilar. Se a glicemia capilar ela ficou maior do que 70, ou seja, nós corrigimos a hipoglicemia do paciente, então a gente vai oferecer um lanche ou adiantar a próxima refeição desse paciente para que não volte a acontecer uma nova hipoglicemia, né, de rebote logo em seguida. E se o paciente se manter bem, nós corrigimos a hipoglicemia. Aí, na parte vermelha, aí a gente já tem uma glicemia menor do que 54 miligramas por decilitro. Não necessariamente esse paciente vai estar numa hipoglicemia grau 3, como nós falamos antes. Só que aí, nesse caso, como a hipoglicemia ela é mais acentuada, nós vamos ofertar para o paciente 30 gramas de carboidratos. Então, nós vamos ofertar o dobro de carboidratos por via oral para esse paciente. Depois, novamente, da mesma forma, a gente aguarda 15 minutos, deixa o paciente em repouso, repete a glicemia capilar, e aí a gente vai avaliar. Se a glicemia estiver maior do que 70, a gente coloca o paciente para ingerir um lanche ou adianta a refeição, né, do horário, e esse paciente a glicemia dele está, por agora, corrigida. Em caso de que a glicemia esteja menor do que 70 após a primeira medida, ele estava com menos de 54, nós ofertamos 30 gramas de carboidrato. O paciente, agora ele fez uma leve correção, porém continua com uma glicemia menor do que 70 miligramas por decilitro. Então, ela está menor do que 70, mas ela melhorou, ela está maior do que 54. Então, agora a gente utiliza o protocolo lá que seria entre 54 e 70 miligramas por decilitro.
A gente oferta para esse paciente 15 gramas de carboidrato, aguarda os 15 minutos e, de novo, a gente verifica a glicemia capilar. Se tiver maior do que 70, aí, mesma coisa, ingere um lanche, adianta a refeição, está corrigido, pelo menos temporariamente está corrigido. Agora, se permanecer menor do que 70, a gente vai repetir a regra dos 15 e vai chamar o serviço de urgência. A gente vai precisar, no caso, se a gente estiver no pré-hospitalar, a gente vai precisar na via pública, a gente vai precisar acionar o SAMU, porque muito provavelmente esse paciente vai precisar de uma correção parenteral, tá? Tem algumas particularidades, né? Então, por exemplo, se for uma criança menor de 1 ano, né, um bebê, a gente não pode dar mel, né, pelo alto risco maior risco, né, na verdade, desse paciente desenvolver botulismo, né, por causa do mel, pode ter um pouquinho de toxina botulínica ali presente, então a gente não oferta mel, a gente oferta outros tipos de carboidratos, e a gente vai oferecer para os bebês 0,3 grama por quilo de carboidrato, né, que seria equivalente a mais ou menos 3 gramas de carboidrato para cada 10 quilos de peso desse paciente. No pré-escolar já seria aí 3 gramas e meio, e entre 5, né, e 10 anos, que seria já o escolar, a gente oferta de 10 a 15 gramas de carboidratos, né? Então, a gente pode utilizar também regras práticas para fazer isso, não vai ter como a gente ficar pesando, tem 5 gramas aqui, tem 15 gramas aqui, então tem algumas regras práticas, né? Uma colher de chá de açúcar, com açúcar, a gente vai ter cerca de 5 gramas, né, de carboidrato, se for uma colher de sobremesa, 10 gramas, e uma colher de sopa, 15 gramas. Então, por aí, a gente consegue entender mais ou menos a dose do carboidrato que nós estaremos ofertando para o paciente. E agora, falando um pouquinho sobre as insulinas, né? A gente tem alguns tipos de insulina, de acordo com o tipo de insulina, essa insulina ela vai ter um pico de ação, ela vai ter um tempo ali para começar a ter a sua ação, ela vai ter uma duração, né? Então, a gente tem a insulina de ação rápida, vou começar de baixo para cima aqui, né, nas insulinas prandiais, né? Por que prandiais? São insulinas que são tomadas próximas aos horários das principais alimentações. Então, a gente tem insulina rápida, né, a mais comum, mais utilizada, insulina regular, né, e a gente tem um análogo de ação ultra rápida, e a gente tem asparte, lispro, gluzima, a gente tem o fast asparte, né, são todas, e tem também, só que não tem, acho que ainda não tem no Brasil, a inalada, uma insulina de ação ultra rápida inalada, né? E aí, na parte de cima, a gente tem as insulinas que são conhecidas como basais. São insulinas que têm um período de duração maior. Então, a gente tem a intermediária, que é a mais comum que nós usamos, é a NPH, né? Ali, por cerca de 2 a 4 horas, ela inicia a sua ação, vai ter um pico ali de 4 a 10 horas, e pode durar até 18 horas o seu efeito. A gente tem ali de ação longa, a gente tem como exemplo a glargina, o SEM, né? E de ação, análogo de ação intermediária, a gente tem o Detemir, né? Que seria como uma NPH, é uma ação ali intermediária, né? E aí de ação ultra longa, aquelas que duram mais, seria a glargina U300 e a degludeca. Essas, vocês podem observar aqui que glargina e a degludeca, elas podem durar de 36 e 42 horas, respectivamente. Então, significa que o paciente, dia sim, dia não, ele vai tomar uma dose dessa insulina e esse paciente vai estar com insulina basal tomada, né? Então, ele não precisa tomar diversas vezes. Bem, aqui a gente tem um cálculo de insulina basal bolos, né? A gente vai estabelecer a dose diária total mais ou menos entre 0,2 a 0,6 unidades por quilo por dia, isso dentro de 24 horas. Dessa dose, desse resultado dessa dose, 50%
a gente vai fazer com a insulina basal, tá bom? E a insulina basal, a gente pode ou utilizar essa regra, ou a gente pode também fazer de 0,1 a 0,3 unidades por quilo por dia, se ele for tomar só insulina basal, tá? A gente pode utilizar essa regra também. Aí tem os tipos, né, de insulina basal, que são aquelas insulinas que apresentam, né, uma ação mais prolongada. A gente tem NPH, e apesar de ser intermediária, ela é considerada também insulina basal. A gente tem a glargina, a degludec e aquelas outras que a gente citou, né? Então, a gente tem aqui as doses, né? Na NPH a gente divide entre 2 e 3 doses por dia. Eu vou falar essa para vocês, que é a mais comum, mais utilizada, né, no nosso meio. Então, em alguns casos, a gente prefere utilizar ela 3 vezes ao dia, né? Então, diabetes mellitus tipo 1, ou uma diabetes mellitus imediata, que seria ou um paciente que retirou, né, uma parte do pâncreas, e já não consegue produzir de forma adequada a insulina. Então, a gente prefere dar 3 vezes ao dia, porque são pacientes que vão apresentar um déficit na produção de insulina, né? Então, ou que tem o LADA, que é uma doença autoimune, ou que tenha feito uma ressecção parcial do pâncreas. A gente tem outros tipos também. E aí, em bolos, a gente faz como? Se o paciente tiver em dieta oral ou enteral intermitente, a gente reduz em 50%, né, a DTD do paciente. Aí a gente faz 1/3 da dose do bolos por refeição, né? A gente faz como? Antes do café da manhã, almoço e janta. Se esse paciente estiver fazendo dieta enteral ou parenteral, já que é uma dieta contínua, a gente faz 1/4 da dose do bolos a cada 6 horas. Então, a cada 6 horas, a gente administra, porque a gente não tem um parâmetro para saber, aí se alimentou agora. Não, porque o paciente está recebendo alimentação durante as 24 horas, tá? Então, esse 1/3 da dose em bolos por refeição nos pacientes que se alimentam, a gente vai fazer 50% da dose terapêutica diária, né, dividido por 3, né, para saber a dose que nós vamos fazer, porque 50% da dose vai ser de insulina basal. Os outros 50% vai ser de insulina em bolos, né? Então, essa insulina em bolos, se o paciente se alimenta, a gente pode dividir ela em 3 doses. Então, a gente faz 1/3 da dose antes do café, 1/3 antes do almoço e 1/3 antes do jantar. Então, ele vai tomar, além da insulina basal, vai tomar o bolo dessa forma. Se o paciente estiver em jejum, assim como o professor Eduardo citou, paciente que está em jejum, que vai passar por um procedimento cirúrgico, e está ali sem comer, está sem se alimentar, a gente não deve fazer correções, a não ser que seja necessário, né? Então, a gente tem alguns tipos aqui de insulinas para bolos. A mais utilizada é a insulina regular, o que mais comum no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, é a regular. Claro que nós temos outros também, mas a mais comum é a regular. Além dela, a gente tem a Lispro, a Glulisina, o Asparte. Então, essa deve ser aplicada 5 minutos antes da refeição. E aí, a regular, a gente faz 30 minutos antes da refeição. Então, 30 minutos antes do café da manhã, 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes do jantar. Então, com base nisso, né, na nossa estação 2, o paciente tinha prescrito NPH 30 unidades internacionais, era uma superdosagem de insulina. Aqui a gente tem uma escala também de correção de hiperglicemia. Então, imagine o seguinte: o paciente internou, a gente está fazendo correção a gente está fazendo a correção da hiperglicemia dele utilizando insulina. Tá? Porém, esse paciente, persistentemente, ele está apresentando níveis aumentados de glicemia. Se esse paciente ele tiver ali com nível entre 181 e 230, a gente, de acordo com o perfil do paciente, a gente vai aumentar 1, 2 ou 4 unidades na dose que nós vamos aplicar nesse paciente, tá?
Então, é assim, se ele tiver de 231 a 280 e já aumenta mais ainda, e assim por diante. Então, quem são os pacientes número 1 aqui, paciente sensível 1, né? Paciente sensível. O paciente sensível é aquele que é sensível à insulina, que ele tem um maior risco de apresentar uma hipoglicemia após a administração dessa insulina. Portanto, se vocês repararem na tabela, vocês vão ver que as doses para esse paciente sensível, elas são menores, tá? Então, quem são esses pacientes? Idosos, pacientes com IMC menor do que 19, pacientes que estão frágeis, que têm insuficiência renal, hepática ou cardíaca. Nesses pacientes, a gente vai ter um pouco mais de cautela para fazer correção, a gente não pode já ir fazendo várias unidades para tentar corrigir, né, naquele anseio de tentar corrigir a hiperglicemia do paciente, nós podemos desencadear uma hipoglicemia. E aí depois a gente tem o paciente usual, né, com IMC entre 19 e 83, que tem sinais de resistência insulínica, o sinal mais clássico de seria a acantose nigricans, que seria aquelas manchas pretas, agrudadas, em regiões próprias do corpo, ou que não esteja em uso de glicocorticoide. Então, a gente vai corrigir conforme está aqui. E aí, nós temos, no outro extremo, um paciente resistente. É um paciente que ele vai necessitar de uma dose maior na escala de correção para a gente poder recuperar ele dessa hiperglicemia. Então, são pacientes com IMC acima de 33, já com sinais de resistência insulínica, pode ter uma acantose nídrica, por exemplo, ou que esteja em uso de glicocorticoide, ou que apresente uma glicemia persistentemente aumentada, que apesar de uma correção, às vezes pode ser que o paciente seja um paciente usual, e porém, mesmo com a correção que nós fazemos baseados no paciente usual, esse paciente ele ainda permanece com uma glicemia aumentada. Então, a gente considera esse paciente um paciente resistente e vai corrigir de acordo com a tabela para pacientes resistentes. Aqui nós temos alguns medicamentos no SUS, né? Eu acho que eu coloquei errado aqui o título, né? Na verdade, aqui seria já os hipoglicemiantes orais, tá? Mas a gente tem aqui algumas classes, as principais, é claro que nós temos outras classes, né? Mas essas daqui a gente tem as principais. A principal de maior uso no sistema público de saúde é a biguanida, que é conhecida como metformina, né? Muitas pessoas conhecem. Aí a gente tem as sulfonilureias, elas são representadas aí, tem como representantes a glibenclamida, a glicazida, a glimepirida. Essas são medicações que são sulfonilureias. Aí a gente tem as insulinas que nós falamos, e temos também os inibidores do SGLT2, que a gente tem a dapaglifosina, saxaglifosina, são medicamentos que liberam a glicose na urina. Então, esse paciente precisa ter um certo grau de hidratação para que ele possa eliminar essa glicose na urina. Porém, ela tem como um efeito colateral, e só em termos de conhecimento, né, o maior risco de infecções, né, de vias urinárias e também de candidíase, porque esse paciente vai estar constantemente liberando glicose em sua urina, né? Então, nós temos aqui, do lado direito, nós temos a posologia, né, de cada medicamento, metformina, dose máxima até 2 gramas por dia, geralmente inicia-se com 500 miligramas, vai fazendo um ajuste de acordo com a resposta do paciente. A glibenclamida de 2,5 miligramas até 20 miligramas, a glicazida de 30 a 120 e a dapaglifosina 10 miligramas ao dia. Perdão, acho que sou eu também, André? Desculpa. Esse daqui, o Herbert já comentou, tudo que tem disponível no Sistema Único de Saúde de insulina e de hipoglicemiante oral. Além disso,
o SUS também fornece para esses pacientes lanceta, seringa com agulha. Hoje a gente já tem as próprias canetas que o SUS oferece para o paciente, glicosímetros e lancetadores, né? Então, tudo isso o paciente do SUS hoje ele tem direito. Então, né, no slide anterior, o professor André comentou sobre a oferta que o Sistema Único de Saúde tem, né, hoje para os pacientes. Lembrando, né, a nível de conhecimento, que esses aparelhos devem passar por manutenção. Eles têm que ser calibrados, senão o paciente ele fica aí 1 ano, 2 anos usando o mesmo aparelho, e às vezes com alterações, né, de valores, por falta mesmo de manutenção do aparelho. Só para nível de conhecimento. Aqui, então, são atividades no uso da insulina, né? Então a gente tem que ter um armazenamento correto, né? A literatura traz aqui, manter entre 2 a 8 graus Celsius, não podem congelar, né? Após aberto, pode ser mantido na temperatura ambiente por até 28 dias, dependendo do fabricante. Então, o paciente, o usuário, ele tem que saber, né, desses cuidados. Né? A saúde tem que orientar, né, promover essa educação para esse paciente. Então, muitas vezes o paciente ele não tem o conhecimento, né, ele deixa a insulina exposta em um ambiente quente, ele perde toda a situação. Muitas das vezes o paciente tem quadros aí de hiperglicemias ou outras complicações. A administração, né, sempre fazer rodízio das áreas de aplicação, né, então temos as áreas de aplicação, que, se não me engano, nos próximos slides mostraremos, né, na região abdominal, região do glúteo, região da coxa, e também da parte do subcutâneo do braço. Né? Então, temos que fazer o rodízio desses locais de aplicação, orientado também, a gente que utiliza, né, mais de 2 ou 3 vezes por dia a insulina, tem que ter o rodízio, né, tem que fazer o rodízio da área de aplicação. O preparo, né, misturar suavemente a insulina com a pH para homogeneizar a suspensão, não agitar, né, então aquela insulina que o paciente muitas vezes tem que fazer a aspiração, ele tem que fazer uma leve homogeneização do frasco, né, geralmente essas insulinas mais novas agora, elas estão vindo já com a canetinha, então o paciente também tem que fazer uma leve homogeneização, né? Não ficar movimentando ou agitando rapidamente, porque isso pode causar uma alteração química da insulina, pode comprometer o seu efeito, né? E também a inspeção visual, né? Verificar a aparência da insulina antes do uso, né? Então, sempre a insulina, elas são um pouquinho mais claras, né? Elas são teoricamente transparentes, e aí, muitas das vezes, quando elas estão inaptas para uso, devido a uma alteração do preparo, devido a uma alteração do próprio armazenamento, ela tem uma coloração. Na minha experiência hospitalar, eu já tive um paciente, já peguei uma situação, o paciente trouxe uma insulina no hospital e a insulina estava amarela. Ele guardava a insulina no bolso, porque ele usava 4 vezes ao dia e colocava no bolso. Então, para onde ele ia, essa insulina estava com ele no bolso. Né? E ele estava de amarelo, eu lembro da cor perfeita da insulina. Então, ela estava inapta para uso. Então, até a inspeção visual do frasco, do material, a gente tem que saber e orientar o paciente também. Pode passar, professor. Aqui são as recomendações sobre as agulhas, né? Então, agulhas, né, 4 a 5 milímetros são indicações de adultos e crianças, né? Tem que ser feito, né, a prega subcutânea, né? O ângulo é de 90 graus em adultos e em crianças. E indivíduo com escassez de tecido subcutâneo realizar pregas locais de aplicação. Né? Agulhas de 6 milímetros também é utilizada para adultos e crianças. A prega é indispensável, né? O ângulo já é de 90 graus em adultos e 45 em crianças. Em adultos com escassez de tecido subcutâneo, o ângulo de aplicação deve ser de 45 graus para evitar injeção intramuscular. Uma agulha de 8 milímetros, né, em adultos, a prega também é indispensável. O ângulo é de 90 graus em adultos e 45 em crianças e adolescentes. Estabelecer um ângulo de 45 em adultos com escassez de tecido subcutâneo no local de aplicação, para evitar uma aplicação IN. Então, esse modelo de aplicação, né, temos que ter cuidado, porque muitas das vezes o paciente pode ser obeso, ou ele pode ser um paciente totalmente bem emagrecido, desidratado, desnutrido, e dependendo da angulação que eu for aplicar a insulina nesse paciente, ao
ao invés de eu estar fazendo um tecido subcutâneo para que ela tenha o seu funcionamento correto, a sua ação correta, eu posso fazer numa veia intramuscular, que não é indicação. Então, eu tenho que ter quanto à indicação aqui das agulhas e a angulação da aplicação. E aqui, né, para relembrar os alunos, né, principalmente de enfermagem, aqui está se falando 4 e 5, está falando do tamanho da luz da agulha, né? Por exemplo, se for aqui, é uma agulha 13 por 4,5, né? Que costuma ser a mais utilizada para administração de medicação subcutânea, tá? E a gente sempre, como o Eduardo falou, vai olhar para o tecido subcutâneo desse paciente para ver se a gente vai fazer 90 ou 45 graus. Quanto à prega, né, subcutânea, o professor volta um pouquinho. A literatura traz que é indicado realizar a prega, né, mas tem alguns pacientes que a gente tem contraindicado devido à estrutura desse paciente corporal e também a agulha que eu for utilizar. Né? Então, nem sempre a prega ela vai ser indicada. Eu tenho que avaliar realmente o meu paciente. Pode passar. Etapas do preparo da insulina. Então, para todo manejo, né, de medicamento, higienizar as mãos, né, lavar e secar as mãos, né, isso é até um item avaliado, né, na estação 1 do OSC, né, reunir a insulina, seringa e algodão, homogeneizar a suspensão da insulina, fazer a asepsia da borracha, manter o protetor da agulha e aspirar o ar até a graduação correta. Tirar o protetor da agulha e injetar o ar do frasco de insulina. Então, esse procedimento é para retirar o ar da insulina que fica no frasco. Sem retirar a agulha, posicionar o frasco de cabeça para baixo e aspirar até a dose prescrita. Eliminar bolhas de ar, se tiver, virar o frasco para a posição inicial e remover a agulha do frasco, protegendo até o momento da aplicação. Então, isso aqui é um manejo, né, do preparo da insulina. Então, desde do básico, que é higienizar as mãos, até o manejo aqui de aspiração corretamente. Sempre lembrando que temos que ter atenção, né, na aspiração da insulina, né? Muitas vezes as agulhas, as seringas são por unidades internacionais, né? São aquelas seringas de próprias para insulina. Muitas das vezes a gente tem que ter atenção, né, na quantidade prescrita e a quantidade aspirada da medicação. Complementar alguma coisa, professor André? Não. Recomendação para a aplicação da insulina. Né? Então, após aplicar, essa é a recomendação. Né? Então, inspecionar e palpar o local da aplicação antes de cada injeção da insulina. Por quê? Né? Fazer a inspeção e palpação do local. Porque muitas das vezes o paciente já tem uma alteração, né? Algum nódulo, algum tecido fibroso, né? Que foi devido ao uso do mesmo local da aplicação, eu devo evitar, né, a aplicação naquele local que tem alteração na pele. Então, o paciente que tem essas alterações na pele, eu devo evitar esse local e escolher outro local, lembrando sempre de fazer os rodízios. Né? Não aplicar a insulina em locais com hipertrofia, né, até que o tecido se restabeleça, o que pode demorar meses e anos. Então, tem que ter muita atenção, né, nesses locais que têm a lipohipertrofia. Ao mudar o local da injeção, é preciso alertar o paciente para possível variação de tempo, necessitando de monitorização da glicemia e intensificar a revisão da prescrição médica. Então, até o manejo, né, o local que eu for utilizar para a aplicação, pode ter uma modificação na variação glicêmica desse paciente. Então, eu devo orientar ele, eu devo explicar, né, eu devo monitorizar esse paciente após essas mudanças. Né? A prega subcutânea deve ser feita, né, elevando-se a pele. A gente já discutiu isso no outro quadro, isso depende, né, da estrutura corpórea do paciente. Pacientes que têm indicação de prega, eu faço. Pacientes que não têm indicação, aquele paciente muito emagrecido, né, desidratado, muitas vezes, se eu fazer a prega, né, eu posso acabar atingindo a musculatura desse paciente, fazendo uma medicação não subcutânea, mas intramuscular. Manter a agulha em tecido subcutâneo após a aplicação da insulina, para que toda a droga seja injetada. Então,
A hora que eu for aplicar a insulina, eu fazer a prega, se for indicado, fazer a aplicação, né, e manter, né, até o final dessa aplicação a seringa, né, a agulha, depois retirar lentamente, porque isso impede o fluxo da insulina no local da injeção. Na prática, é feita a administração muito rápida, na hora que o profissional retira a seringa e a agulha do paciente, a gente percebe que tem um extravasamento de líquido. Esse líquido extravasado, muitas das vezes, é a medicação, é a insulina. Por isso, então, o indicado é eu fazer a aplicação lentamente e aguardar até o final da dose injetada para que tenha essa absorção e esse impedimento do refluxo da insulina pelo local da aplicação. Pode passar, professor. Então, aqui são as etapas de aplicação, né? Fazer a asepsia com álcool 70% no local da aplicação, né? Isso para ambiente hospitalar. Fazer a prega subcutânea, introduzir a agulha com movimento único, rápido, firme e leve. Eu não posso introduzir lentamente, porque eu tenho a perca, né? Eu tenho às vezes eu posso ter alteração do tecido local. Injetar a insulina continuamente, mas não de modo muito rápido. Manter a agulha no tecido subcutâneo pressionado, para evitar que ocorra extravasamento da medicação. Soltar a prega subcutânea e remover a agulha suavemente com movimento único. Realizar suave pressão local por alguns segundos, caso ocorra sangramento. Essa item, né, realizar uma pressão, caso tenha algum sangramento, caso no orifício que eu fiz a introdução da agulha, tenha algum sangramento, eu posso fazer uma compressão, uma pressão local. Não é indicado fazer massagem no local, porque isso pode alterar, né, ou até mesmo acelerar a absorção do medicamento. Então, não é indicado massagear o local da aplicação. Descartar o material que sempre tem próprio. Né? Então, após a aplicação, devo desprezar esse material corretamente, conforme protocolos. Pode passar, professor. Orientações em relação à aplicação da insulina, né, de acordo com o protocolo do SUS. A via de administração usual é subcutânea, então a gente já tem todo paciente que utiliza insulina, a via usual desse paciente será subcutânea. Porém, em algumas situações de emergência, quando o paciente está com quadro, né, de glicemia grave, que ele necessita de uma insulina, né, num plano terapêutico intensivo, muitas das vezes, pode ser feito endovenosa, né, mas usualmente, habitualmente, ela é feita na via subcutânea, né, na famosa gordurinha aí do nosso corpo. Né. A aplicação pode ser realizada nos braços, no abdômen, nas coxas e nas nádegas. Lembrando que esses locais são no tecido subcutâneo, né? Porque também, né, tem outras medicações que se faz intramuscular nesses mesmos locais. Então, não podemos confundir, né, essa via de administração. A insulina ela é feita subcutânea. Aqui, repete, né, é necessário lavar, higienizar as mãos antes do preparo, né? Tudo que a gente já comentou nos quadros anteriores, esse quadro aqui ele reforça a importância, né, novamente. E sempre lembrando de fazer o rodízio do local da aplicação. Nesse quadro azul aqui embaixo, né, é uma nota importante, as condições para uso de seringas e canetas. Né? Então, atualmente, né, há um tempo já atrás, as insulinas estão vindo nas canetas de aplicação. Então, a gente teve um avanço, né? Muitas das vezes o paciente utilizava a seringa e a agulha, hoje ele está utilizando a caneta de aplicação. E dentro de alguns hospitais também existe a caneta de aplicação. Então, essa caneta de aplicação, né, eu tenho que ter o manejo correto dessa caneta, né, eu tenho que saber manipular corretamente. Então, muitas das vezes eu posso fazer uma dose a mais do que está prescrito. Né? Então, para fazer, né, a aplicação com as seringas ou canetas, né, para todos, né, tem que ter uma boa condição de higiene, né? A pele, o local que eu for aplicar, tem que ter, não pode ter sinais de infecção. Né? Então, muitas das vezes o paciente está com sinais frogísticos na pele, né? Tem sinais lá de infecção cutânea, eu não posso aplicar, né, a insulina nesse local que tem essa alteração.
A seringa, caneta e agulhas é de uso individual, né? Então não posso compartilhar esse dispositivo com outro paciente, com outro usuário. E após o uso da agulha, deve ser removida e deve ser reencapada, né? Muitas das vezes no ambiente hospitalar aí. Aqui, Du, é porque, então, complementando um pouquinho, né, a Sociedade Brasileira permite, na atenção primária, que o paciente utilize a mesma seringa e agulha até 3 vezes no dia. Então, como o Eduardo falou, ela é de uso individual, não pode passar para o paciente, mas eu posso reutilizar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque, assim, tudo... que aqui é uma exceção que se permite reutilização de agulha e se permite reencapar a agulha. Então, por que ela pode ser reencapada? Considerando que é o próprio paciente que faz a autoadministração, que não é outra pessoa que está fazendo, né? Porque a gente nunca deve reencapar nenhuma agulha, né? Mas aqui, como o paciente está fazendo a administração, o risco biológico é dele mesmo, né? Não tem risco de transmissão, então se permite reencapar, tá? Que reencapar a agulha em outros contextos é sempre extremamente contraindicado. Existem algumas situações também no centro cirúrgico em que é necessário reencape de agulhas, e aí existe uma técnica de pescar para fazer isso. Mas tirando essas situações, reencape de agulha é sempre contraindicado. Perfeito. Aqui, para mostrar, então, essas canetas, elas já estão disponíveis do SUS, né? Então, aqui tem uma regulagem da dose da insulina, onde ele vai colocar a quantidade de unidades internacionais. A insulina NPH, ela possui um botão verde, então isso é para ajudar na identificação, porque olha o rótulo dela, como é igualzinho. E o frasco ampola também é igualzinho, assim, né? Então, a confusão aumenta o risco. Então, para o paciente, graças a Deus, que a indústria farmacêutica inventou o botão colorido agora, a insulina NPH vem com o botãozinho verde, e o aspecto da insulina, ele é esbranquiçado. Isso precisa ser explicado para o paciente. Ele precisa saber que a insulina NPH, que é uma insulina muito utilizada, ela é esbranquiçada, para ele olhar também. Às vezes ele faz associação de insulinas, então ajuda ele a identificar qual é qual e não pegar errado, tá? Já a insulina regular, ela vem com um botão amarelo e ela é transparente. Então, é importantíssimo para o processo de segurança de medicação fazer esse tipo de orientação para o paciente. E o professor Eduardo falou sobre os aspectos, né, de segurança aí no preparo e administração da insulina, e o profissional não tem que só conhecer, né? Então, o paciente que é insulino dependente, ele vai fazer autoadministração. Então, ele vai administrar insulina, né? Eu conheço crianças com 10 anos e a criança que faz toda a administração de insulina. A mãe ensinou e ele mesmo faz. Então, a autoadministração da insulina. Por isso que é importante que os serviços de atenção primária, principalmente, tenham materiais um pouco mais didáticos para poder ensinar o paciente, né, mostrar e deixar um material um pouco mais didático com o paciente, tá? Então, esse é um material produzido pela UNB, de Brasília, que ensina um pouco o paciente sobre os cuidados com a insulina, que é um pouco daquilo que o professor Eduardo já falou, só que apresentando de uma maneira um pouquinho mais visual, né? Então, vem o paciente, deve manter fora da geladeira, depois de aberta, ela pode ficar fora da geladeira em até 28 dias. Quando ela estiver lacrada, fica sempre na geladeira. Na geladeira não pode colocar na porta e não pode colocar no congelador, tem que ficar no refrigerador. Pode falar, Du. André, lembrando também, olhando para essa imagem, né, que se eu for armazenar a insulina dentro da geladeira, eu não preciso colocar dentro da caixa do isopor. Né? Bem lembrado. E também essa imagem é bem esclarecedora, né, que o local mesmo é sempre na parte inferior, né, da geladeira, na prateleira do meio ou de baixo, não no congelador nem na porta. Então isso é bem importante. E também não pôr na prateleira de cima, principalmente naquelas geladeiras que não é duplex, né, porque vai estar mais gelado na primeira.
E essa questão do isopor, gente, é uma questão, né? Se ele colocar no isopor e lacrar o isopor, e isso acontece inclusive no hospital. Às vezes você abre a geladeira do hospital, tem caixinha de isopor fechada com medicação. Então, o isopor é isolante térmico. Se você tampar e pôr dentro da geladeira, vai impedir da refrigeração chegar dentro da caixa. Ele é isolante térmico, vai ficar gelado lá dentro. Se você colocar gelo e tampar, ele vai fazer o papel dele de isolante térmico. Em relação ao descarte adequado, né? Então, esse paciente precisa receber orientação que essas seringas agulhadas ou as agulhas devem ser descartadas pode ser em uma garrafa PET, que depois ele pode entregar isso na unidade básica de saúde mais próxima da casa dele. E aí aqui tem o passo a passo, né, de uma maneira mais simplificada para o paciente. Então, realizar a higienização das mãos, ó, orientando o paciente que a insulina NPH tem um botãozinho verde, ela é esbranquiçada. Isso precisa ser dito para o paciente. A regular tem um botãozinho amarelo, é transparente, tem paciente que usa só uma ou outra, tem paciente que faz associação. A importância da homogeneização da insulina, então isso é muito importante, não agitar para não formar bolhas, né? Não ter o comprometimento. Então, é recomendado que se faça homogeneização levemente, 20 vezes dessa insulina. E aí vai fazer a remoção do lacre da agulha, vai rosquear a agulha na caneta, retirar a capa da agulha, a parte externa, depois a parte interna. Vai girar a caneta, né, até 2, por exemplo, se for isso a dose, e aí vai apertar o botãozinho da caneta, e depois vai limpar o local de aplicação, né? Então, aqui tem a administração, fez a antisepsia do local de aplicação, vai fazer a prega, então está mostrando como fazer a prega, para não fazer uma prega muito grande, porque senão vai trazer tecido muscular junto, e a administração é subcutânea, precisa ensinar o paciente, por que eu tenho que fazer no subcutâneo? Porque a absorção pelo organismo é mais lenta, por isso que você tem que tomar cuidado de não fazer no intramuscular. Vai aumentar, se for mais rápido, vai aumentar o risco de hipoglicemia. E aí vai inserir a agulha na pele, né, no ângulo de 90 graus ou de 45, a depender do tecido adiposo desse paciente. Você vai avaliar e já fazer a orientação correta. E aí vai apertar o botão até o 0 e manter por 10 segundos, para não acontecer o que o professor Eduardo comentou do refluxo dessa insulina. E retira a agulha, tampa a caneta e guarda. E mostrar os locais de aplicação, isso é muito importante, né? Tem muito paciente que começa o tratamento e ele faz lipodistrofia por várias aplicações repetidas no mesmo local. Às vezes o paciente, quando ele começa, às vezes tem paciente que tem medo de fazer no abdômen, ele fala, vai fazer injeção na barriga, se ele não viu, né? Quando o paciente já conhece outros, mas tem paciente que ele não tem muito tecido adiposo no abdômen e ele tem medo, fala, vai furar a barriga, já ouvi paciente falar isso, né? Então, às vezes ele se sente mais à vontade em fazer só na região posterior do braço, né? Tem paciente que não quer usar a coxa para fazer, então precisa mostrar a importância de ensinar ele como ele pode fazer o rodízio, você vai fazer um dia aqui, outro aqui, vamos a todos os locais. Quando ele volta para aquele outro local, ele faz uma distância de 1,5 centímetros da última aplicação. E são essas orientações aí resumidas de preparo e administração. Bom, falando um pouquinho agora sobre o monitoramento glicêmico, né? O monitoramento glicêmico é algo essencial para todo paciente que esteja portador de diabetes mellitus, seja tipo 1 ou tipo 2, porque a partir do monitoramento glicêmico a gente vai conseguir entender como o organismo dessa pessoa está se comportando, seja com os antidiabéticos orais,
seja com a insulina, a gente pode aumentar ou diminuir as doses, né, de acordo com o monitoramento, né, desse paciente. É importante também porque essa pessoa, quando ela verifica, ela pode detectar de forma mais precoce um possível quadro de hipoglicemia ou também de hiperglicemia, né? Então, ela pode se antecipar a um possível quadro de estado hiperosmolar, hiperosmótico, como uma cetoacidose diabética. Então, é muito importante que o paciente, sua família e os profissionais de saúde estejam atentos ao monitoramento da glicose. A frequência, ela varia de acordo com o tipo de diabetes, né? Então, depende se é diabetes tipo 1, se for tipo 1, a gente geralmente, né, claro, não é uma lei todos têm que seguir, mas geralmente é feita antes e após as refeições, ao acordar e durante a madrugada, se necessário, que alguns pacientes eles tendem a fazer um quadro de hipoglicemia nas madrugadas. O diabetes tipo 2, pelo menos uma vez ao dia. Então, pelo menos uma vez ao dia, no horário que o paciente preferir, ele pode realizar o monitoramento dessa glicose. E essas são as principais referências, então a diretriz de 2024 da Sociedade Brasileira de Diabetes e o PCDT de diabetes tipo 1 e tipo 2 de 2019 e 2020, respectivamente. Obrigado, façam um bom proveito do material. Obrigado, professores, pela participação. Muito obrigado a todos. Espero que o nosso material seja útil para o aprendizado de vocês. Muito obrigado.